Então, beleza, né, pessoal? Nessa aula vamos falar aí sobre modos de componentes, tá? Um assunto bem importante, vai ser fundamental para a gente estar modelando as peças mais à frente, tá? Vou utilizar esse cubo aqui mesmo. Vou selecionar esses dois objetos, lembrando, seleciono, pressiono Shift, seleciono o outro, pressiono Delete. Deixa eu ativar aqui os meus atalhos. Beleza, tá? O que são modos de componentes? São os elementos que compõem um objeto, diríamos assim, né? Existem três principais tipos de objetos, falando de objetos poligonais, que é o que a gente vai utilizar no curso, que são os vértices, edges e face, tá? Em todo programa de 3D existem o modo do programa, né? Então aqui a gente está em Object, por exemplo, em aulas passadas eu mostrei como a gente pode escalonar, né, o objeto, rotacionar o objeto ou mover o objeto. Quando a gente passa a produzir, depois que você define a primitiva, eu vou modelar um carro. Beleza, depois que você define a primitiva, a gente precisa mover não o objeto inteiro, preciso movimentar às vezes partes do objeto, eu preciso rotacionar partes do objeto. Então é aí que a gente vai mudar para os modos de componentes. Para a gente passar para um modo de componente, você pode vir aqui em cima, ó. A gente está em Object Mode. Precisei dar uma pausinha aqui. Então vamos lá. Aqui em cima a gente está em modo de Object Mode. Se você clicar, a gente tem várias outras opções, tá? Para você acessar esse menu, você pode pressionar Ctrl Tab, certo? Tá lembrado do atalho do Move, das vistas, né? Que é as aspasinhas. Então quando você pressiona ó, Top, Right, Left, Câmera e por aí vai. A mesma coisa vai servir aqui, ó, Ctrl Tab. E aí depois que você entender ó, onde está as coisas, ó, Sculpt, dá um clique aqui, passa para o modo de escultura. Ctrl Tab, Object Mode, que é o modo padrão. No nosso caso a gente precisa passar para o modo de componente, tá? Edit Mode no caso. Existe um atalho que é mais simples, que é o Tab. A gente sempre vai alternar entre o modo que a gente tiver na vista, que no caso é o Object Mode, no geral, né? E se eu der um Tab, eu entro em modo de edição. Perceba agora que a aparência do objeto meio que mudou, né? Eu tenho esses pontozinhos, que são os vértices. Então, os pontos, ó, as bolinhas nas quinas de qualquer objeto, são os vértices. A gente tem essas linhas, né, que unem um ponto ao outro, são os edges. E a junção disso tudo, ó, são as faces. E é a partir daí que a gente vai começar a editar os nossos objetos. Como? Isso é você selecionar. A gente tem ferramentas de transformação que a gente vai falar mais à frente. Mas do contexto de manipulação, Move, etc. É aqui agora que eu ativo o Move, né? Vem aqui, ó, Move. Então posso movê-lo. Eu quero ajustar a escala, por exemplo, no eixo Y, S, Y. Entendeu? Eu quero rotacionar. RR duas vezes, aí você pode fazer aquela rotação de uma forma livre. Então a partir de agora a gente não está trabalhando mais, vou pressionar Ctrl Z aqui, tá? A gente não está trabalhando mais em cima do objeto completo, eu estou trabalhando em partes específicas do objeto. Perceba que aqui a gente só tem o controle no momento dos vértices, mas vai chegar uma opção de edição que, poxa, eu preciso editar esse edge aqui. Então você vai vir aqui em cima, ó, tô em vértices, edges e depois tem faces. E agora aqui vai entrar um atalho, né, uma sequência de atalho. Esses atalhos agora não é do teclado numérico, é do teclado numérico em cima do teclado de letras, tá entendendo? Então número 1 é vertex, certo? Número 2 é edge, né? A gente vai passar aqui para a edição de edges e toda aquela ó, scale em X, tudo vai servir, né? Todos os comandos, rotação, certo? E número 3 vai ser as faces. E aí a gente vai selecionar a composição, né, que é a junção dos vértices e os edges. Tá entendendo? Então, número 1, vertex. Né, e aqui eu posso utilizar o recurso de... Vou pegar esse cubo aqui, eu vou deletar. Vou dar um Shift A, vou pegar a Suzane aqui, que é um pouco mais complexa. Então, com Tab, entro em modo de componente. E lembrando, sempre que você finalizar a edição, pressiona Tab e volta para o Object Mode. Então, Tab, entro em modo de componente, posso selecionar uma parte, ó, né, aplicar a movimentação,
ou selecionar uma quantidade aqui, aplicar uma escala, certo? Logicamente eu estou fazendo de uma forma aleatória. E daí a gente vai falando aí das ferramentas, mas você precisa entender que existem esses componentes. Número 1, vertex, número 2, edges, número 3, faces, tá? Então, por exemplo, aqui agora, ó, posso selecionar todo mundo, puxar para cima, escalonar, e a gente pode fazer esse tipo de edição. Perceba que quando eu fiz a seleção, pressionei Ctrl Z, agora eu vou pressionar 1, passar para vertex. Perceba que quando eu fiz a seleção aqui, ó, por exemplo, se eu aplicar Scale, a parte do fundo ela não foi selecionada. Tá entendendo? O Blender só aplica a seleção nos componentes que a gente está aqui, ó, diretamente na vista. Você pode vir aqui, ó, para você ter acesso a para você selecionar tanto os da frente quanto os de trás. Você pode ativar isso aqui, ó. Ativou, ele vai ficar meio nesse esqueminha transparente, né? Seleciono, agora perceba, ó, ele faz a seleção completa. Se você desativar isso aqui, ó, e fizer isso, ele só vai selecionar os da frente, os do fundo não vai selecionar. Então ative isso aqui, e aí você, ó, seleciona, dá um scale, dá um move, e agora sim a edição já é completamente diferente, certo? Logicamente que existe um atalho para isso, né? Que é, por exemplo, eu tô aqui, ó, desabilitei, certo? Ó, seleciono só da frente. É o Shift Z. A gente vai mudar para o modo logo, eu vou mudar para o modo inteiro do wireframe. Perceba que agora ele foi ativo, ó, tá vendo? Então posso selecionar e ajustar. Quando eu terminar a edição, ou a própria seleção, Shift Z. Perceba que ele desabilitou. Então Shift Z, ativo o wireframe, Shift Z, desativo. Isso aqui é muito importante, principalmente se você está iniciando, nunca não sabe lance de edição, ou se você está vindo do Maya, ou do Max, né? Apesar que o Max vem nesse padrão, a gente tem que configurar. Porque você às vezes pode fazer várias edições aqui, ó, escalar e tal, pô, ficou massa. Só que quando você muda aqui pro fundo, ó, a outra parte do fundo não foi. E é dessa forma que a gente, aqui no caso eu tenho que dar um Ctrl Z, né? Ctrl Z, aí tipo, Shift Z, seleciono, e aí beleza, ó. Scale, terminou a edição, Shift Z, tá aí. Terminou todas as edições do modo de componente, Tab, volta para Object Mode, tá entendendo? Porque, por exemplo, se você tiver dois objetos, ó, vou dar um Shift A, vou criar um cubo, vou arrastar ele aqui para o lado, tá? Se eu selecionar isso aqui e entrar em modo de edição, e para começar a fazer minhas edições lá, tá? Finalizei. Aí se você ficar tentando selecionar o cubo, você não vai conseguir ativar outro objeto, porque você está dentro da edição dos componentes da Suzane, da macaquinha ali do Blender, tá entendendo? Então você tem que voltar para o Object Mode, pressionando Tab, e agora sim você pode alternar, né? Agora a gente está naquela cena geral, onde você pode selecionar todo mundo e tal, tá? Você também pode fazer o seguinte, selecionar vários objetos, pressionar Tab, entrar em modo de edição, e daí fazer a edição separada. Mas sempre que finalizar, lembre-se de voltar para o Object Mode, tá? Isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir fazer algumas edições aí na sua cena, beleza? Preciso que vocês pratiquem, principalmente se você tá do zero, né? Preciso que pratique, dá uma mexida nisso e preciso que entenda Shift Z, ó, tá? Shift Z, Shift Z. Isso aí a gente vai utilizar bastante durante as produções. Eu peço sempre que vocês pratiquem antes, porque todo o conteúdo básicozinho, todo esse lance de explicação vai ser dado aqui. Quando a gente começar a produzir, é produção. Então você já tem que estar com tudo em mente aí para... Eu não vou ficar perdendo tempo de novo falando do Shift Z, a função dele, por que sim, por que não, tá entendendo? Eu vou logicamente falar, ó, vou dar um Shift Z e aqui sempre vai ter o atalho. Mas eu não vou explicar o porquê, motivo usar, porque não utilizar, e isso vai ocorrer com várias e várias outras opções aí do programa, beleza? Então dá uma estudada aí, próxima aula a gente prossegue.